E vamos que vamos de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal MG Simulados Detran Online. Sejam todos aí muito bem-vindos. E para darmos início aí à nossa prova simulada de hoje, vejamos o que diz a questão de número 1. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido, alternativa A, com multa apenas, alternativa B, com remoção do veículo e multa. Alternativa C, com apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa. E a alternativa D, com cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Qual das alternativas aí é a alternativa correta da questão? Analisem, vejamos a questão novamente. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido. A resposta correta está na alternativa B, com remoção do veículo e multa. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 2. Qual infração receberá o condutor quando estacionar seu veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa? Alternativa A, infração gravíssima. Alternativa B, infração leve. Alternativa C, infração grave. E alternativa D, infração média. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão, pessoal. Qual infração receberá o condutor quando estacionar seu veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa? A alternativa correta da questão é a alternativa C, infração grave, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Questão de número 3. Transitar em velocidade inferior à metade da máxima é infração. Alternativa A, grave. Alternativa B, média. Alternativa C, gravíssima. E alternativa D, leve. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vamos à questão. Transitar em velocidade inferior à metade, olha a palavra-chave da questão, inferior à metade da máxima é infração média. Então, a alternativa correta da questão, pessoal, é a alternativa B. Vamos à próxima questão. Questão de número 4. O contato dos pneus com o solo é chamado alternativa A de aderência, alternativa B de derrapagem, alternativa C de aquaplanagem e a alternativa D de hidroplanagem. Qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão. O contato dos pneus com o solo, esse contato dos pneus, pessoal, com o solo, olha a palavra-chave da questão, contato, pneu com o solo, é chamado de aderência. Então, a alternativa correta da questão, pessoal, está na alternativa A, tá? Questão de número 5, assina-lhe a alternativa correta. Frenagem de emergência é alternativa A, travamento das rodas. Alternativa B, arrastamento dos pneus sem deixar marcas no solo. Alternativa C, redução moderada da velocidade do veículo. E alternativa D, redução imediata da velocidade do veículo no menor tempo possível. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vamos à questão, turma. Assina-lhe a alternativa correta, o que a questão está querendo saber. Frenagem de emergência é redução imediata da velocidade do veículo no menor tempo possível. Então, a alternativa correta da questão, pessoal, está na alternativa D. Questão de número 6. As alterações exigidas nos limites de velocidade estabelecidos nas vias variam de acordo com as condições. Alternativa A, máxima permitida para a via onde está circulando. Alternativa B, do veículo e da carga. Alternativa C, das condições meteorológicas. E a alternativa D, todas as alternativas estão corretas.
qual das alternativas aí, pessoal, é a alternativa correta aí da questão. Vamos à questão. As alterações exigidas nos limites de velocidade estabelecidos nas vias variam de acordo com as condições. A alternativa correta da questão a ser marcada está na alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Só lembrando a vocês que na maioria das vezes essa será a alternativa correta a ser marcada na questão, tá? Vamos seguindo com as questões. Questão de número 7. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo de duas rodas é feita por meio alternativa A, do registro de propriedade do veículo, alternativa B, do número do motor, alternativa C, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo, e a alternativa D, da placa dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão novamente. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa, olha a palavra-chave da questão, externa de um veículo de duas rodas, segundo a palavra-chave da questão, veículo de duas rodas, é feita por meio, a alternativa correta está na alternativa C, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Essa é a alternativa correta aí da questão. Como a questão aí se trata dos veículos de duas rodas, a identificação externa será através da placa traseira. Isso também vale aos veículos de três rodas, tá bom? Então, pessoal, a identificação, como eu acabei de falar, será através da placa traseira. Agora, se a questão estivesse se tratando de veículos de quatro rodas, essa identificação externa seria através da placa dianteira e da placa traseira, como está na alternativa D. Por isso que esses detalhes, pessoal, como eu sempre falo aqui no canal, pessoal, circulem as palavras-chave da questão. Destaquem a dar um risco embaixo, porque isso aí vai facilitar vocês a conseguirem identificar qual das alternativas aí é a alternativa correta da questão, tá bom? Então, pessoal, isso aí é para vocês praticarem, para vocês exercitarem, para vocês estarem bem preparados para a prova teórica de vocês, tá? Esses detalhes é muito importante. Então, vamos ver o que diz a próxima questão. Questão de número 8. Para licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se, alternativa A, dar ciência ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Alternativa B, obrigatoriamente alterar os caracteres das suas placas. Alternativa C, pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito. E a alternativa D, pedir autorização ao Conselho de Trânsito do estado de origem. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. Para licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se, a alternativa correta está na alternativa A. Deve-se dar ciência ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 9. O sinal vital que não varia com a idade é: alternativa A, temperatura, alternativa B, pulso, alternativa C, respiração e alternativa D, pressão arterial. Qual das alternativas aí é a alternativa correta? Analisem. Vamos lá. O sinal vital que não varia com a idade é... A resposta correta está na alternativa A, é a temperatura. Essa é a alternativa correta aí da questão. Questão de número 10. Qual é a possível causa para a direção ficar pesada? Alternativa A, porca de ajuste da coluna de direção muito apertada. Alternativa B, folga dos parafusos e porcas de direção. Alternativa C, amortecedor defeituoso. E a alternativa D, chassi empenado. Avaliando aí a questão, qual das alternativas é a alternativa correta?
Vejamos a questão. Qual é a possível causa para a direção ficar pesada? A alternativa correta da questão é a alternativa A. Porca de ajuste da coluna de direção muito pesada. Essa é a alternativa correta aí da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 11. A tendência do veículo para desviar para a esquerda ou direita é causada, alternativa A, por calibragem insuficiente ou desigualdade dos pneus. Alternativa B, por rodas empenadas. Alternativa C, por oscilação em alta velocidade. E a alternativa D, por mau balanceamento das rodas. Avaliando aí a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. A tendência do veículo para desviar para a esquerda ou direita é causada por calibragem insuficiente ou desigualdade dos pneus. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa A. Questão de número 12. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo ou motor é alternativa A, o tacógrafo, alternativa B, o manômetro, alternativa C, o velocímetro e a alternativa D, o termômetro. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo, olha a palavra-chave da questão, velocidade desenvolvida pelo veículo ou motor é o velocímetro. Então, a resposta correta é a alternativa C. Questão de número 13. Para promover a interação social no trânsito, é necessário, alternativa A, ajuda mútua a fim de evitar ou solucionar problemas no trânsito. Alternativa B, não abrir mão quando necessário dos seus direitos para respeitar o direito alheio. Alternativa C, acelerar o veículo nos cruzamentos. E a alternativa D, deixar de dar passagem aos veículos de urgência. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. Para promover a interação social no trânsito, é necessário, a alternativa correta está na alternativa A. Ajuda mútua a fim de evitar ou solucionar problemas no trânsito. Essa é a alternativa correta aí da questão. E turma, uma dica que eu deixei rapidinho para vocês é a seguinte. Apareceu alguma alternativa dizendo para você não abrir mão dos seus direitos. Pessoal, elimine essa alternativa, porque ela será considerada aí como armadilha, tá bom? Fiquem atentos aí quanto a isso, porque aparece muito essa frasezinha aí nas provas teóricas do Detran relacionadas aí ao tema meio ambiente e cidadania, tá? Vamos seguindo aí com as questões. Questão de número 14. Sons, ruídos e vibrações são considerados como poluição. Alternativa A, da água. Alternativa B, do ar. Alternativa C, sonora. E alternativa D, nenhuma das alternativas acima. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão, pessoal. Sons, ruídos e vibrações são considerados como poluição sonora. Então, a resposta correta é a alternativa C. E uma dica de prova aí rapidinho antes de seguirmos com as questões é a seguinte, pessoal. Para quem já acompanha o canal aqui já sabe muito bem que quando aparece aquela alternativa dizendo nenhuma das alternativas acima, essa será a alternativa a ser eliminada, ou seja, aí, descartada, tá bom? Vamos seguindo aí com as nossas questões. Questão de número 15. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados, alternativa A, pelo escapamento, alternativa B, pelo silenciador, alternativa C, pelo catalisador e alternativa D, pelo cano de descarga. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão.
Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados pelo silenciador. Então, a resposta correta da questão é a alternativa B. Questão 16. As placas de indicação têm caráter, alternativa A, meramente de regulamentação, alternativa B, meramente de advertência, alternativa C, meramente informativo ou educativo e alternativa D, punitivo. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão. As placas de indicação têm caráter meramente informativo ou educativo. Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Questão 17. A placa que informa ao condutor do veículo a existência adiante de um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície é alternativa A, pista irregular, alternativa B, pista sinuosa, alternativa C, saliência ou lombada e a alternativa D, pista escorregadia. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vejamos a questão, pessoal. A placa que informa ao condutor do veículo a existência adiante de um trecho de via perigosa pela irregularidade. Olha a palavra-chave da questão, irregularidade. De sua superfície é pista irregular. Então, a resposta correta aí, pessoal, é a alternativa A. Questão de número 18 diz o seguinte: as placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se necessárias nas vias, alternativa A, rurais e urbanas, obrigatoriamente sem distinções. Alternativa B, de trânsito rápido, onde não houver acessos especiais. Alternativa C, rurais, onde os serviços forem escassos. E a alternativa D, urbanas, devido ao excesso destes serviços. Qual das alternativas aí, pessoal, é a alternativa correta? Vejamos a questão. As placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se necessárias nas vias. A resposta correta aí está na alternativa C, rurais, onde os serviços forem escassos. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão 19. Segundo as normas de circulação e conduta, os condutores deverão a todo momento dirigir. Alternativa A, com atenção à segurança do trânsito. Alternativa B, com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Alternativa C, a todo momento ter domínio de seu veículo. E a alternativa D, todas as alternativas. Qual das alternativas aí, pessoal, é a alternativa correta? Vejamos a questão. Segundo as normas de circulação e conduta, os condutores deverão a todo momento dirigir. A alternativa correta da questão está na alternativa D, todas as alternativas. Essa é a resposta correta aí da questão, tá? Só lembrando a vocês que geralmente essa será a alternativa correta a ser marcada na maioria das vezes, tá bom? Vamos seguindo aí com as questões. Questão de número 20. A prioridade concedida aos veículos de urgência não significa liberdade para transformarem a via em pista de corrida. Gozam de prioridade de passagem. Alternativa A, todos os veículos que estiverem à direita. Alternativa B, os precedidos de batedores e as ambulâncias quando em missão de urgência. Alternativa C, os destinados a socorro de incêndio e salvamento, as ambulâncias e os de polícia quando em missão de urgência. E a alternativa D, ambulância e polícia quando em missão de urgência. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vamos à questão. A prioridade concedida aos veículos de urgência
não significa liberdade para transformarem a via em pista de corrida. Gozam de prioridade de passagem os destinados a socorro de incêndio e salvamento, as ambulâncias e os de polícia quando em missão de urgência. Então a resposta correta aí da questão, pessoal, é a alternativa C. Questão de número 21, com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam alternativa A, reflorestamento natural. Alternativa B, aumento da emissão de gás carbônico. Alternativa C, insônia. E alternativa D, aumento do clorofluorcarbonetos. Qual das alternativas aí, pessoal, é a alternativa correta? Vamos à questão. Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam aumento da emissão de gás carbônico. Então a resposta correta aí é a alternativa B. Vejamos a questão de número 22. O sistema utilizado para um veículo percorrer uma trajetória circular é alternativa A, o de direção, alternativa B, o de elétrico, alternativa C, o de arrefecimento e a alternativa D, o de transmissão. Avaliando aí a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos o que diz a questão. O sistema utilizado para um veículo percorrer uma trajetória circular é o de direção. Então a resposta correta aí da questão, pessoal, está na alternativa A. Questão de número 23. Ao alertarmos outro condutor que trafega com o pneu vazio ou com a porta aberta, estamos, alternativa A, dispersando a atenção, podendo causar acidente. Alternativa B, agindo com solidariedade e exercendo a cidadania. Alternativa C, descumprindo os preceitos da direção defensiva. E alternativa D, cumprindo a legislação de trânsito. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. Ao alertarmos outro condutor que trafega com o pneu vazio ou com a porta aberta, estamos agindo com solidariedade e exercendo a cidadania. Essa é a resposta correta aí da questão, pessoal, a alternativa B. Sobre o tema meio ambiente e cidadania, a alternativa que está relacionada aí à solidariedade e à cidadania, geralmente, pessoal, essa será a resposta correta da questão, tá bom? Fiquem atentos e ligados aí quanto a isso. Vamos seguindo aí para as próximas questões. Questão de número 24. A ultrapassagem e o retorno à posição primitiva deverão ser precedidos. Alternativa A, de breve toque de buzina. Alternativa B, de sinalização regulamentar. Alternativa C, de redução de velocidade. E alternativa D, de tempo suficiente. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vamos à questão. A ultrapassagem e o retorno à posição primitiva deverão ser precedidos de sinalização regulamentar. Então a resposta correta é a alternativa B. Questão de número 25. A partir de quantos decibéis ocorrem danos irreversíveis à saúde auditiva? Alternativa A, 120 decibéis. Alternativa B, 100 decibéis. Alternativa C, 90 decibéis. E a alternativa D, 80 decibéis. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. A partir de quantos decibéis ocorrem danos irreversíveis à saúde auditiva? A alternativa correta da questão, pessoal, está na alternativa A, 120 decibéis. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 26. A verificação da emissão de fumaça em excesso emitida pelos veículos automotores, segundo o Código de Trânsito Brasileiro,
deverá ser feita alternativa A por qualquer mecânico, alternativa B por uma inspeção veicular realizada pelo órgão competente, alternativa C em qualquer concessionária por ocasião das revisões gratuitas e alternativa D apenas em autoelétricos. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vejamos a questão. A verificação da emissão de fumaça em excesso emitida pelos veículos automotores, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, deverá ser feita. A resposta correta está na alternativa B, por uma inspeção veicular realizada pelo órgão competente. E turma, fiquem atentos porque geralmente as alternativas que apresentam as palavras apenas ou somente, geralmente elas são consideradas aí como armadilhas, tá bom? Então tomem bastante cuidado aí quanto a isso. Vamos seguindo aí com as próximas questões. Questão de número 27 são as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Alternativa A, regulamentação. Alternativa B, advertência. Alternativa C, serviços auxiliares. E a alternativa D, de indicação. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. São as placas de indicação, turma. Então a resposta correta aí é a alternativa D. Agora vejamos a questão de número 28. As placas de advertência destinam-se, alternativa A identificar as vias. Alternativa B, a advertir os usuários das obrigações ou restrições no uso das vias. Alternativa C, a alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. E alternativa D, a fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão mais uma vez. As placas de advertência destinam-se a alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Então a resposta correta é a alternativa C. Questão de número 29. Em dias de chuva com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser alternativa A, de 4 segundos, alternativa B, de 2 segundos, alternativa C, de 6 segundos e a alternativa D, de 10 segundos. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão. Em dias de chuva com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de 4 segundos. Então a resposta correta aí é a alternativa A. Questão de número 30. A finalidade do filtro de ar no veículo é: alternativa A, filtrar o ar que alimenta o motor. Alternativa B, filtrar o ar que refrigera o motor. Alternativa C, filtrar os gases gerados pelo motor. E a alternativa D, filtrar o combustível que vai para o motor. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. A finalidade do filtro de ar no veículo é filtrar o ar que alimenta o motor. Então a resposta correta da questão é a alternativa A. Questão de número 31. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica: alternativa A, advertência. Alternativa B, ordem de parar o veículo. Alternativa C, permissão de prosseguir na marcha. E alternativa D, trânsito impedido. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica permissão de prosseguir na marcha. Então a resposta correta está na alternativa C.
Questão de número 32 diz o seguinte: a placa que corresponde a entrocamento oblíquo à direita é. Observem a cada uma dessas placas e vejam aí qual dessas placas aí corresponde a entrocamento oblíquo à direita. Vamos lá, a alternativa correta aí, pessoal, está na alternativa C, pessoal. É essa placa aí na alternativa C que corresponde a entrocamento oblíquo à direita, tá? E tomem bastante cuidado para vocês não confundirem com essa placa que está na alternativa B. No caso dessa placa da alternativa B, ela não é entrocamento oblíquo à direita, mas sim confluência à direita, tá bom? Então acompanhem comigo aí, pessoal. Vejam só. Observem as placas. Vamos lá, o jeito mais fácil e simples de vocês memorizarem essa placa é a seguinte. Peguem o dedo indicador e o dedo médio de vocês e façam o mesmo desenho como está aí na placa. O dedo médio, pessoal, é o que vai definir se essa placa está direcionando à esquerda ou à direita, certo? Compreendido bem isso aí, pessoal? Então, se o seu dedo indicador e o dedo médio estiver virado para cima, vocês vão entender que se trata de entrocamento oblíquo, seja para a esquerda ou para a direita. Agora, se o dedo indicador e o dedo médio de vocês estiverem virados para baixo, vocês vão entender que se trata de confluência, seja para a esquerda ou para a direita, tá bom? Então, tudo que vocês têm que fazer é interpretar a placa. Observar a placa, como essa placa aí, ó, está virada para cima, se trata de entrocamento. Agora, se essa placa estiver virada para baixo, vocês já sabem que se trata de confluência, tá? Então, vamos seguindo aí para a próxima questão. Questão de número 33. A placa que corresponde à passagem obrigatória é. Observem a cada uma das placas. Vejam com bastante atenção. E qual dessas placas aí corresponde à passagem obrigatória? A alternativa correta da questão está na alternativa B, pessoal. Essa placa aí que corresponde à passagem obrigatória, tá? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 34. Fadiga, excesso de preocupações e irritação diante de vias congestionadas são condições adversas relacionadas com alternativa A, com o clima ou o ambiente, alternativa B, com o condutor, alternativa C, com o veículo e alternativa D, com a via. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. Fadiga, excesso de preocupações e irritação diante de vias congestionadas são condições adversas relacionadas com o condutor. Então, a resposta correta da questão é a alternativa B. Agora, a questão de número 35. O condutor, para transportar um produto perigoso, deve passar pelo curso de treinamento denominado alternativa A, DD, direção defensiva somente, alternativa B, o MOPP, movimentação e operação de produtos perigosos, alternativa C, o PS, primeiros socorros apenas, e alternativa D, MA, o meio ambiente somente. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. O condutor, para transportar um produto perigoso, essa é a palavra-chave da questão, deve passar pelo curso de treinamento denominado MOPP, que é a movimentação e operação de produtos perigosos. Então, a resposta correta é a alternativa B. Questão de número 36. O sistema cuja finalidade é absorver os impactos provocados pelas irregularidades da pavimentação chama-se alternativa A, diferencial, alternativa B, direção, alternativa C, transmissão e alternativa D, suspensão. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. O sistema cuja finalidade é absorver os impactos
provocados pelas irregularidades da pavimentação chama-se suspensão. Então, a resposta correta da questão está na alternativa D. Questão de número 37 é direito do cidadão. Alternativa A, repreender o idoso na sua travessia. Alternativa B, bloquear o trânsito. Alternativa C, conviver com o trânsito seguro. E a alternativa D, acelerar quando estiver com pressa. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. É direito do cidadão conviver com o trânsito seguro. Então, a resposta correta é a alternativa C. Questão de número 38 diz o seguinte: a pena de detenção atribuída ao condutor que pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é alternativa A, de 1 a 2 anos. Alternativa B, de 1 mês a 2 anos. Alternativa C, de 6 meses a 2 anos. E alternativa D, de 2 a 4 anos. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de 6 meses a 2 anos. Então, a resposta correta da questão é a alternativa C. Questão de número 39. A falta de controle emocional na direção do veículo, alternativa A, pode livrar o condutor de um acidente de trânsito e de irritações. Alternativa B, pode causar acidentes e aborrecimentos com outros condutores. Alternativa C, dá mais agilidade ao condutor e melhora a convivência. E a alternativa D, não interfere na segurança e na convivência social no trânsito. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. A falta de controle emocional na direção do veículo pode causar acidentes e aborrecimentos com outros condutores. Então, a resposta correta da questão é a alternativa B. Questão de número 40 diz o seguinte, turma. O condutor para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, deverá estar habilitado na categoria alternativa A, categoria A, alternativa B, a categoria B, alternativa C, a categoria C e alternativa D, a categoria D. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos a questão. O condutor para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, deverá estar habilitado na categoria A. Então, a resposta correta está na alternativa A. E é isso aí, turma. Estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal. Se você gostou desse simulado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E é claro, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos aí da sua autoescola, que assim como vocês estão se preparando para a prova teórica do Detran, tá bom? Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo aí com mais questões de prova.